quando é Deus, vai acontecer. Você não vai ficar correndo atrás. Você deu o seu sim, ele vai preparar as demais coisas. Eu fiquei fazendo uma correlação aqui, quando você falou do meu sim imediato e do tempo de Deus cumprir uma promessa. Eu fiquei aqui com a minha mente, ouvindo vocês, e eu fiz uma correlação muito interessante. Deus, e eu amei essa colocação que você falou, sobre nosso coração não está naquilo que Deus nos dá, mas Ele testa o nosso coração para saber se está nele. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar sua casa, sua família, porque esse episódio tá muito especial do podcast. A gente é Família! Isso mesmo, e como vocês já puderam ver e ouvir, nós estamos com um casal aqui muito especial, um casal de amigos que nós conhecemos nos Estados Unidos, pastores por anos na América e agora estão aqui no Brasil. São eles, Marcela e o Cleiton! Obrigada, gente. Por favor, se apresentem. Meu nome é Cleiton, casado com Marcela. Mas como você falou, assim, né, somos casados há 17 anos, né? Temos 2 filhas lindas, uma de 9 e uma de 11, e moramos por 16 anos nos Estados Unidos. E agora estamos de volta aqui no Brasil, ali em São Paulo, capital, pastoreando a Lagoinha Morumbi. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Muitas histórias internacionais. Yes! Sobre mudanças. Se você está vivendo uma transição na sua vida, você não pode deixar de assistir esse episódio até o final. Você que está mudança de estação, mudança de geografia ou qualquer transição na sua vida, aqui vão ser liberadas chaves que vão definir muita coisa na sua vida, hein? Uau. Fica atento. Amém, amém. Que isso, hein? Desse jeito, somos... Marido, mas eu acho que a gente tá 18. 18 anos, é só para ver se tá ligado. Ah! 9 de junho de 2007, são 18 anos. Isso, 18 anos. Gente, será que ele tá confundindo? Mas 18 anos de casados, né? 23 anos juntos, com 2 meninas, uma de 11 e uma de 9. E vivendo, como o Cleiton falou, uma fase de transição, muita coisa mudando na nossa vida. E pra gente é uma alegria estar aqui com vocês. Demais. Nesse podcast, a gente é família. Amei esse nome. Você gostou? Muito bom, muito bom. E esse nome nasceu bem natural com a gente falando com os filhos, assim. O Natan que saiu um dia desses, a gente é família, e aí foi. Virou ficou. um jargão da Virou nossa um jargão, família. Virou um é, jargão. da nossa Sempre a gente casa. passeia, quase todo dia a gente fala lá em casa. Aí ficou natural pra nós. Ficou natural. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria, editor, lança uma foto da família deles aqui completa. É uma família linda, maravilhosa, uma família abençoada, uma família que cumpre princípios e está aqui para testemunhar da glória de Deus, daquilo que Deus tem feito. Vocês viveram por anos nos Estados Unidos, as filhas são americanas, não é? E assim, conta um pouquinho da história de vocês, como que foi essa experiência, o que levou vocês para lá e agora trouxe de volta, como você falou, Cleiton, a transição. Vocês estão vivendo, acabaram de chegar no Brasil, tem 2 meses e estão vivendo essa transição que é uma direção do Senhor na vida de vocês. Mas conta um pouquinho da história de vocês pra gente, por favor. Bom, a gente foi para os Estados Unidos em 2009, nos casamos em 2007, em 2009 fomos para os Estados Unidos ainda sem filhos, né? E fomos fazer seminário, fomos lá estudar em Dallas, Christ for the Nations. Uau. E foi nosso primeiro movimento, assim, né? Lá em 2009. E foi um tempo maravilhoso que a gente viveu ali em Dallas. E nossa ideia era voltar depois de um ano. Depois de um ano voltaríamos para o Brasil. Mas o Senhor quis que ficássemos lá e recebemos um convite, então, para mudar para o sul da Flórida. E para onde a gente ficou a maior parte do nosso tempo, lá em Fort Lauderdale, né? Mas para fazer, igual o americano fala, um long story short, né? Senão a gente são muitos detalhes, né? Muitas idas e vindas e tal. Ficamos lá no sul da Flórida por muitos anos. Depois o Senhor nos deu uma palavra para nos movermos para Orlando, onde ali então nos conectamos com o pastor André, com todo o time da Lagoinha. Ficamos lá muitos anos pastoreando os jovens, quando esse ano o Senhor nos chamou para o Brasil. Então, assim, eu estou dando só um panorama geral e depois a gente vai entrando nos detalhes. Mas nesse meio tempo, assim, a gente veio muito para o Brasil. Nossas filhas nasceram lá, nunca estudaram aqui no Brasil. Então agora está sendo uma transição bem diferente, né? Onde o Senhor nos chamou de volta. E eu vou te falar assim, que foi uma decisão, pra gente que vive ministério, né? Quando Deus fala, a decisão é simples, mas nem sempre é fácil. É verdade. Isso é outra coisa legal da gente falar, que a gente também pode escorrer, né? As decisões são simples, porque
tem que obedecer, Perfeito. mas nem sempre são fáceis, porque existe um grande movimento, um passo de fé, né? E crer que Deus ele vai fazer. É muita coisa. E mudanças, na verdade, nunca são confortáveis, né? Quase nenhuma mudança é confortável, né? A gente vê até as crianças crescendo, tem dor. É um crescimento natural. Então, mesmo que, como você falou, são simples, mas não são fáceis. É porque a mudança, muitas vezes, ela gera dor, né? Eu lembro quando nós estávamos no sul da Flórida e quando Deus nos moveu para Orlando, foi até interessante, porque é aquela coisa, sonho americano, né? Você trabalha, você se esforça muito. Lá nos Estados Unidos, a gente tinha um apartamento, né? Mas o Senhor falou que nos daria uma casa, né? Todo brasileiro que mora nos Estados Unidos tem o sonho de ter aquela casa bonita, grande. Então, nós conseguimos realizar esse sonho em outubro. Quando foi em janeiro, Deus falou, tá gostando da casa, né? Bonita. Então, mas agora tá na hora de mudar. Uau! E Deus nos mandou, assim, para Orlando. Foram Uau. 6 meses de transição. Aí, naquele momento, eu, em especial, eu sofri muito. Porque nós estávamos bem, nós estávamos felizes, e Deus estava nos levando para o desconhecido. E o desconhecido, ele te dá um medo, assim. Eu tive crise de ansiedade, fui parar no hospital. Uau. Tamanha o meu medo de viver o novo. Ainda que Deus estivesse falando... E Deus foi muito literal, porque Deus ele usou profetas. E ele falou... A gente nunca tinha tido essa experiência de Deus falar o nome da cidade. Deus falou, é Orlando. Mas foram, assim, 7 pessoas diferentes que não eram conectadas. Uau. E aí Deus foi falando, só que foram 6 meses de uma transição, especialmente para mim, muito difícil, ao ponto de um dia eu estava cantando, na época nós caminhávamos com o pastor Gustavo Bessa e a pastora Ana Paula Valadão, e eu estava cantando com ela, e no final do culto, a metade do meu corpo começou a formigar, e eu tive uma dor no peito muito forte. Eu falei pro Cleiton, eu tenho que ir pro hospital que eu tô tendo infarto. Eu achei que eu estivesse tendo infarto. E eu comecei a ficar tão desesperada, e aí veio uma pastora, que na época ela era enfermeira, e ela começou a me fazer uma série de perguntas. E eu fui respondendo, né? Eu tava muito nervosa, porque eu falei, eu tô tendo um ataque, meu corpo formigando, meu rosto formigava, assim, a metade todinha do meu corpo. Uau. E ela falou assim, olha, pelo que eu estou falando com você, você está tendo uma crise de ansiedade, se acalma. Aí eu descobri o mundo da crise de ansiedade, né? Nossa. Que eu nunca tinha vivido aquilo. E foram semanas, fui no médico, aí tive que fazer o exame lá que você entra naquela cama para ver se eu tinha alguma coisa, porque eu fui a ressonância, isso. Porque o médico falou assim, nossa, você tá com a sua face... Torta? Não tava torta, mas ela tava dormente, formigando. Eu falei, muito estranho, né? E a americana é bem que eu falei, meu Deus. Aí eu fui fazer aquela ressonância, assim, com aquele medo. Enfim, graças a Deus eu descobri que eu não tinha nada e que era tudo emocional. Meu Deus. O meu corpo estava respondendo aquelas mudanças, né? Que, na verdade, eu não queria viver aquilo, mas eu tinha que viver porque era uma obediência no Senhor. Então, foram 6 meses bem difíceis, assim, para mim. Tirar as nossas filhas, né? A gente tinha amigos, tudo. Elas tinham quantos anos nessa época? Ou mais ou menos, aproximadamente. Elas tinham... A Catê tinha uns 6 aninhos e a Sofia... Uns 4. 4, 6 e 4. Para elas já era mais tranquilo. Agora, Agora agora, na época elas nem, tipo assim, foram bem tranquilos. Não, hoje que sentiram. Mas naquela época quem sentiu muito foi eu e o Cleiton, mas acho que muito mais eu, que realmente foi algo muito novo para mim. Eu parece que assim, nossa, eu tô bem estabilizada, vivendo aos meus olhos, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida e de repente Deus me arrancaria dali e me levaria para um desconhecido sem eu entender o porquê, né? Porque Deus não te fala o porquê, ele só fala vai. É verdade. Tá, e essa é uma pergunta legal para fazer, porque hoje, como pastores, vocês também devem ouvir muito isso, como as pessoas estão sofrendo de ansiedade, a chegar a esse ponto crítico de ter crises, que os sintomas se confundem até com cardiopatia, qualquer coisa do tipo. Isso tem sido cada vez mais comum. Sim. E aí a pergunta aqui é, como lidar com isso no ambiente familiar? Como transparecer isso para os filhos? Ou vocês esconderam dos filhos? Ou como que a família lidou com uma situação assim? Pastor, você sabe que na época, né, eu nunca tinha tido isso, o Cleiton até na época ele ficou bem preocupado, porque era uma sensação assim, era uma sensação de que parecia que alguma coisa muito grave ia acontecer comigo e eu não ia conseguir. E naquele momento, aí eu fui no médico e ele quis me passar remédios, né, de ansiolíticos, mas ele falou, olha, esses remédios você vai ter que tomar, mas depois de um tempo, quando você melhorar, aos poucos a gente vai desmamando você. E eu comecei a ouvir ele falando tudo aquilo.
E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer todos os exames. E eu fiz todos os exames. E eu vi que eu não tinha absolutamente nada. Porque eu acho que uma das coisas da ansiedade é essa sensação de que a qualquer momento você pode morrer, pode alguma coisa gravíssima acontecer com você. Então, quando eu fui no médico e eu vi que eu não tinha nada, eu decidi, pastor. Eu falei, eu não vou tomar remédio, ainda que a minha emoção esteja... Esse foi, eu falo para as pessoas, né? Foi uma experiência Escolha. minha. Porque eu falei assim, não, isso é emocional, então eu vou lutar. Então, quando vinha aquela crise, eu começava a orar e falava assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. E meu marido ficava comigo, eu lembro, eu na cama com ele, dava a mão, ele falava, se acalma, tá tudo bem, você não tem nada. Eu tenho uma amiga minha também lá nos Estados Unidos, a Juliana, que eles são pastores lá da Lagoinha. E ela também sofreu por muitos anos de crise de ansiedade, mas a dela foi bem severa. E ela falava, pegava na minha mão, falava, amiga, fica tranquila, não é nada, você vai se acalmar. E, de fato, gente, passou. Né? Eu até recomendo, assim, para quando você tiver uma crise, antes de tomar o remédio, que muitas vezes as pessoas já vai e tomam remédio. Veja se você tem alguma coisa, porque às vezes você realmente não tem nada. Faça a ressonância que tiver a fazer, todos os exames de sangue que tiver a fazer. Aí você vai ver que você não tem nada, aí você vai lutar contra a sua mente, mas eu aconselho a fazer isso primeiro sem os remédios. Se realmente for algo muito grave, aí você vai ter que ir no psiquiatra, psicólogo, enfim, para você ter uma medicação. Mas essa foi a minha experiência. Graças a Deus eu venci, mesmo na oração e na mentalidade assim, de falar, não, eu não tenho nada, isso não é nada, isso vai passar. E foram semanas, né? Graças a Deus não foram meses, foi rápido. Graças mas, a Deus. Nossa, A família, pra quem passa... A família não sentiu tanto. Não, as meninas não. As meninas não perceberam. Não Cara, mas isso é um perceberam. testemunho maravilhoso que você Sim. venceu sem precisar fazer uso de remédios. Testemunho Sim. É verdade. Maravilhoso. E você usou, na verdade, ferramentas muito bíblicas, né? Sim. Porque a gente entende que a fé, quando a gente diz eu creio, por exemplo, que eu tenho acesso à cura, seja emocional, seja física. E a fé, a gente sabe que ela precisa ter uma ação. Sim. Fé sem obras é morta. Sim. Então, a fé, junto de uma ação, uma das ferramentas seria a declaração. Sim. A gente fala que crê, mas a boca não acompanha as palavras, não acompanha o que a gente diz que crê. Você usou o poder da palavra para declarar e acompanhar o que você falou. É meu, eu tomo isso. posse. Agora tem gente que diz, eu tomo posse, mas na primeira hora que tem a oportunidade de falar, eu tenho ansiedade, eu tenho que tomar remédio. Quer dizer, não acompanha a fé que diz que tem. Então você usou uma ferramenta bíblica poderosa e a gente deixa aqui, de fato, esse testemunho aí, como a Marcela falou, ainda assim, depois de muito tempo, você fez os exames, você não está conseguindo, não é pecado, gente, tomar remédio, ter acompanhamento médico, de forma alguma. Às vezes é necessário, mas eu acho muito, muito bacana que a gente possa se apropriar daquilo que é nosso, né? E se Deus falar, não, mas eu quero que você passe por um outro processo. Não vai ser dessa forma, vai ser com acompanhamento médico. Ótimo, então a gente faz esse caminho. Mas é maravilhoso esse testemunho, É muito Marcelo. legal que, assim, esses dias na igreja a gente teve, né, um culto e o tema da palavra foi eu não vivo pelo que sinto, mas pelo que eu acredito. Ótimo. E aí a gente vê a história de Davi, por exemplo, que passou por um momento assim muito emblemático nesse aspecto de ansiedade, né, até de depressão, onde ali ele tinha, né, um decreto de morte sobre a vida dele, onde o rei Saul, então existia não era qualquer um que estava atrás dele, era um rei, era um exército, né? Então ele tinha um decreto de morte, então ele estava vivendo em caverna. Então, assim, um lugar escuro, um lugar sozinho, um lugar de medo, de dor, de a ansiedade, o que é? O medo do desconhecido. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã ou não, né? Então, eu não sei se eu tenho uma doença ou não. Eu não sei se vai dar certo ou não. Eu tenho um decreto sobre a minha vida. Será que vai sair aquela ação da justiça? Será que o exame vai sair o resultado que eu tenho uma doença grave ou não? Será que tem cura, né? Assim, é o medo do desconhecido. Davi tinha isso, e a gente vê ele usando essas mesmas técnicas que a gente está falando quando ele dá ordem para sua própria alma. Ele fala, quieta-te, ó minha alma. Né? E no momento de maior dor, de maior medo que ele estava vendo, gente, porque medo faz parte. Faz parte. Né? E ele vira e ele escreve o salmo que ele fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a importância de você declarar palavras de confiança, porque muitas vezes a nossa ansiedade, quando ela é, por exemplo, no nosso caso, que veio baseado numa palavra de mudança do Senhor, então veio uma ansiedade porque mudaríamos de estação e não sabíamos o que estava esperando por nós lá, e a ansiedade veio, então você precisa declarar o quê? Porque Deus está querendo te levar para um nível maior de confiança e dependência. Amém. Então, muitas vezes é isso, Deus ele quer mudar a nossa estação, mas temos medo, porque estamos confortáveis onde estamos. Isso. E aí temos esse medo do desconhecido, mas temos que declarar
que o mesmo Deus que tem cuidado de nós até aqui é o mesmo que vai cuidar. Uau. E é por isso que quando tivemos a palavra de vida dos Estados Unidos para o Brasil, eu digo que foi uma decisão mais drástica, mas muito mais fácil. Sim. Por quê? Porque depois de anos em Orlando, vivemos os benefícios da obediência. É isso. Então, na hora de decidir vir para o Brasil, eu falo, eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos eu vou olhar para trás e vou falar, ainda bem que eu fui. Uau, é É. isso, gente. É isso. Uau, que E eu- lindo. E eu vejo que uma das coisas que Deus mais provoca em nós, como filhos, é sair da zona de conforto, né? Total. Tipo assim, não tem como você Total. realmente crescer. Eu não vejo essa possibilidade em Deus de permitir que a gente se acomode naquilo que ele fez, naquilo que ele deu, naquilo que ele aquilo que ele já promoveu. Ele sempre quer nos esticar e nos promover, na verdade, de alguma forma. Só que isso nunca vai acontecer de forma fácil. Nunca. É incrível como Deus, inclusive pela própria Bíblia, as histórias, e aí a gente vê histórias como de vocês, né? Deus movendo de lugares e lugares. A gente nunca vai ver o Senhor promovendo sem tirar da zona de conforto. Por quê, Deus? Não, e é muito mais legal porque assim, a gente aprende a encontrar contentamento, né, que é diferente de isso. alegria É um- naquilo que Deus faz. Porque se a gente pensar em termos de família, né? Então, se você pensar em termos de geografia, compara Estados Unidos com o Brasil. Se a gente olhar para a casa que a gente morava lá e aqui, o carro que eu dirigia lá e aqui, aí você pergunta, mas onde é que você é mais feliz onde? Aqui. Porque aqui é o lugar onde Deus me chamou. Então, nós estamos muito mais felizes. E aí a gente olha para a foto da circunstância, ela parece pior, mas ela é muito melhor. Por quê? Porque nós não somos aqueles que confiamos em carros e em cavalos. Nós estamos confiados no Senhor. Então não são as nossas circunstâncias e as nossas posses que vão determinar a nossa alegria. A nossa alegria é estar fazendo a vontade de Deus. E quando a gente encontra esse lugar de contentamento e a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, se cumpre o que a Bíblia fala, que todas as coisas são acrescentadas. E todas essas coisas é a bênção da vida abundante, da vida próspera, que não tem nada a ver com dinheiro somente, tem a ver com tudo de Deus. A gente ouve muito falar disso e a gente fala muito disso, mas a gente pouco tem coragem de querer viver isso, de dar o passo de viver. Né? Então isso é muito legal assim, mas tem que enfrentar os desafios. Tem que enfrentar. Pastorzão. A métrica do sucesso do Filho de Deus é diferente. Esse é o ponto. A métrica do sucesso é diferente. Isso aqui vale para você, casal, que acompanha a gente, que está aí assistindo. E talvez os teus sonhos, a tua métrica de sucesso é ter uma casa nova, um carro novo. Na realidade, a nossa métrica de sucesso tem que ser outra. Os nossos filhos estão bem, a presença de Deus está no lar, a saúde, a paz, a harmonia reina aqui na nossa casa. E eu acho que é disso que você está falando, né, mano? Não é sobre o carro, a casa. E eu vou dar um panorama para as pessoas entenderem melhor o que aconteceu ao longo da história. Eles foram pastores muito bem-sucedidos na América. Né? Eles lideraram por anos, jovens maravilhosos, fizeram um trabalho lindo na América, construíram, colheram frutos maravilhosos. E aí, quando a coisa estava aparentemente boa demais, e Deus falou, tá bom, agora volta pro Brasil. Foi exatamente isso. Meu Deus, A gente. gente estava em todos os sentidos, né? Ali com os jovens, caminhando muito próximo do pastor André, ali em Orlando, participando do time de gestão da Global, que eu ainda faço isso hoje no relacionamento com as igrejas locais. Então estava tudo assim, aparentemente não precisaria tomar dar esse passo, mas Deus é Deus. Se fosse olhar de um ponto de vista frio, de alguém que almeja uma carreira, você estava no ápice da tua carreira. Se andasse pela lógica, não Pela faria lógica sentido, humana, porque não ainda faz sentido. tinha espaço para crescimento, dava para fazer muito mais. Perfeito. Mas só que continua dando aqui no Brasil também, tá tudo Com maravilhoso. certeza, com certeza. E a gente tá aqui com vocês hoje também. Muita coisa boa. Eu creio assim, né? Eu vejo muitos casais que eu recebo muitas mensagens, né? Como a gente mora nos Estados Unidos, as pessoas falam: meu sonho é ir para Orlando, meu sonho é Estados Unidos, e as pessoas estão ali tentando visto. E é aquilo que você falou, parece que, nossa, no dia que eu chegar lá, eu vou ser feliz. Então. No dia que eu conseguir ir com a minha família para os Estados Unidos, eu vou conseguir ser feliz. E o melhor lugar de se estar, você está na presença de Deus e estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Eu vi uma notícia super trágica, assim, de um cara que foi, acho que ele morava em Londres, morou lá 7 anos longe da família. E, né, aquela coisa, eu preciso dar uma casa melhor para minha família.
E aí, quando ele foi buscar todos os 3 filhos e a esposa, no caminho de volta para... Com a família, né? Com a família, se No não me engano, avião foi já? Londres. Foi Se eu não me Londres, engano, né? no caminho de volta para Londres, o avião caiu. Ai, gente. Não, super trágico. Ele morou longe da família há 7 anos, Morou enviando longe recursos. com aquela coisa, né? Não, o que a minha família precisa é de um país melhor e as pessoas colocam nos países, em carros, cavalos, né? A nossa alegria, a nossa felicidade. E quando você descobre que a sua verdadeira alegria está em você estar no centro da vontade de Deus. E, gente, o centro da vontade de Deus é sempre você e a sua casa juntos. Isso. A gente vê muito Boa. casal que deixa a mulher no Brasil e vai tentar a vida. Gente, Boa. não faça isso. É na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, você nunca pode desgrudar do seu marido por nada. Ah, não, porque são 4 meses para eu juntar o dinheiro. É brecha, é errado. Família, esposa e marido tem que estar sempre juntos. E a gente vê muitas famílias sofrendo com isso. Gente que está anos longe dos filhos, porque está no processo de legalização. Aí você perde a infância do seu filho por um sonho. Que sonho é esse? Porque Deus nunca vai separar uma família, gente. Deus não separa. Então, né, fica essa lição. Quando eu vi essa história desse... Apareceu, acho que foi mês passado. Eu falei, gente, quer dizer, o cara passou 7 anos longe do bem mais precioso que ele tinha por um sonho europeu, né? Muitas vezes um sonho americano. E o melhor lugar da gente estar é no centro da vontade de Deus. E esse lugar é sempre com a sua família. É legal sempre. que a gente está falando aqui, né? A gente é família e o que a gente mais viu lá são histórias tristes Meu Deus. de pessoas que foram para lá, dizendo que receberam uma palavra de Deus, e eu não duvido que tenham recebido, mas que ao chegarem lá deturparam aquilo que viveriam, porque a pessoa acha que chegar lá e morar nos Estados Unidos não é ir para Disney todos os dias. Né? A maioria dos brasileiros que vão, por exemplo, para Orlando, que decidem ir para morar, passa 2 anos e eles não foram em nenhum parque ainda. Porque já começa trabalhando, a vida começa e é isso. Normal, é igual quem mora na praia não vai pra praia. Claro. Então, assim, mas o que mais acontece, a gente viu isso acontecer dezenas e até centenas de vezes. Pessoas que foram por uma palavra, de novo, não duvido, mas que chegaram lá e começaram a cair na rotina do trabalho, do dólar, e perderam as suas famílias. forte Casamentos isso. encerrados, filhos perdidos para as drogas, para a prostituição e O vícios. sonho americano acaba virando um pesadelo. Exatamente. Pesadelo. E aqui, falando isso, a gente não está desencorajando ninguém que tenha uma palavra aí. Pelo contrário, parece que quem está olhando fala, agora eles voltaram, vão... Não, não é isso, é maravilhoso. A gente viveu lá debaixo de uma palavra e tivemos uma vida linda nos Estados Unidos. Construímos, as nossas filhas cresceram, estudaram lá. Tem uns amigos que eu amo lá, mas nos mantivemos firmes no propósito. Nunca a gente não deixava de ir domingo na igreja, jamais. Fizemos a obra É de forma isso. intensa, É isso. né? Então abrimos mão de muitas oportunidades de negócio em prol do chamado, porque estávamos lá movidos pelo propósito e não por uma proposta. Então, assim, o que acontece é que a gente só está querendo alertar aqui é isso, é da mesma forma com que você vai, você precisa se manter com a palavra, com o propósito e com a sua família até o final. Sim. É importante você falar isso porque a gente viveu no Brasil, especialmente quando trocou de governo, um movimento muito grande dos brasileiros, Muita gente. né, querendo sair, Fugindo, né? fugir e tudo mais, né? E a dificuldade, a realidade de um brasileiro que vive no exterior é muito difícil, né? Fala um pouquinho isso para as famílias, porque eu sei que tem casais que estão... A gente acompanha pessoas que têm esse sonho, que têm essa vontade e que às vezes está juntando, que está pensando, como você falou, preparando com o visto e tudo mais, né? E às vezes acaba metendo o pé pelas mãos, Nossa, porque não sabe da gente. realidade de lá, né? A realidade é muito Eu tenho trabalho, muito suor. Tem alguns conselhos práticos, Por favor. assim, e básicos, né? Não fique ilegal. Não vá... se você quer morar lá, não vai com visto de turista. Você está indo para morar, então você não está indo turistar. Né? Então arrume uma forma de se legalizar e vai já legal. Né? Especialmente agora a gente enfrenta uma crise migratória nos Estados Unidos com o novo governo do Trump, né? Onde ele está fazendo aplicar a lei. Né? É claro, ele está tomando algumas medidas drásticas e a gente não vai entrar na análise política dos Claro. fatos aqui, mas o meu conselho sempre foi esse, não fique ilegal, porque se você ficar ilegal, primeiro que você já não consegue arrumar um trabalho regulamentado, você vai ter que arrumar um trabalho onde os ilegais podem trabalhar, e hoje é muito reduzido. Então você começa o quê? Para sobreviver, aceitar de tudo, e esse aceitar de tudo é qualquer dia e qualquer horário por qualquer valor. E aí é onde mora o problema, porque aí você vai estar lá. Quais são os melhores horários de trabalhar? É sempre à noite e final de semana.
e aí a sua vida na igreja se vai. Né? E eu costumo dizer, né? Eu falei, esse papo de que a igreja somos nós, eu fico em casa, já caiu faz tempo, né, pastor? Graças a Deus. Graças Ninguém a mais Deus. acredita nisso, né? Por favor, Claro. né? Graças Então a já Deus. caiu isso, assim, não, eu faço o meu culto em casa. Não, Não. faz em casa, mas também vai na igreja. É. Então, assim, mas é o que acontece, né? Então você vai ilegal, você acaba tendo que aceitar o que vem. Então não vai ilegal, tem uma palavra até com relação definida. a isso, né, meu amor? Porque tem muitos brasileiros que querem ir, a primeira coisa que eles pensam é visto de turista. O que está acontecendo agora no governo atual é, ao analisar muitos casos, só dele ver que você entrou como turista e está aplicando para um outro visto, eles já estão vendo com olhos, tipo assim, agiu de má fé. Uma festa. Veio como turista e agora quer virar outra coisa? Tem Por que isso? que desde o... Sim. Uau. Agora tá muito... Eles estão, assim... Bem rigorosos. Muito O raio-x, rigorosos. E a né, gente bem- tem ouvido falar nisso, que nessa nova fase do Trump, eles estão falando assim, pô, se o cara veio como turista, por que agora ele quer? Então, muitas pessoas estão tendo dificuldade de mudar de status lá, porque saíram daqui com status e mudaram lá. Então, o ideal é você sair daqui já, né? Ou como estudante, Regular já. ou regular. Sim. É. E eu quero acrescentar algo aqui, porque as pessoas pensam, eu preciso dar um jeito pra estar lá. Se Deus mandou eu estar lá. Sim. Mas se Deus mandou você estar lá, Ele vai fazer Ele você vai estar Dá dar o lá. recurso, né? Você vai fazer da forma correta e você não vai se preocupar. Ah, não deu certo agora? Então a palavra que Deus me disse não era pra agora. Porque Deus não tem problema em mexer na legislação, na regulamentação que você precisa estar lá. sim. A gente precisa confiar em Deus, gente. Confiar em Deus não é fazer do teu jeito, não é dar o teu isso, jeito. Confiar em Deus é de fato saber, eu vou descansar, eu vou fazer a minha parte. Deus me deu uma palavra, tem gente que fala, então tá bom, vou fazer a minha parte, vou aplicar para o visto correto, vou esperar o tempo certo. E se é de Deus, meu amigo, descansa. É isso. Vai dar certo. Agora não é. Descansa também. Talvez não era a hora. É e vai ser engraçado. melhor para ti. Agora tá uma fase bem É difícil, engraçado você né? falar isso, porque minha primeira experiência com Deus foi um não dele. Né? Eu fui atleta profissional de natação durante 10 anos. Fui 6 anos da seleção brasileira de natação. E aí eu me converti. Né? No final da minha carreira, assim, eu ainda fiquei profissional mais uns 3 anos depois de convertido. E aí eu tinha um sonho como atleta naquela época. Hoje a escola de natação do Brasil está muito melhor, mais profissionalizado, mas na minha época ainda era bem precária. Então, para você sair do nível que eu já estava, né, que eu já era um dos melhores do mundo na minha idade, tive vários títulos nacionais, fui campeão sul-americano, e não cheguei numa Olimpíada, mas fui para campeonato mundial de categoria, ganhei. E aí, para melhorar, para ir para um próximo nível, eu teria que morar Exterior. ou nos Estados Unidos, na época, ou Austrália ou Itália, eram os 3 países. Então, eu tinha aquele sonho desde os 15 anos. E eu me converti aos 18. E eu coloquei no meu, quando eu me converti, eu falei, eu vou para os Estados Unidos. E eu comecei a sentir aquele mover. E aí Já eu tinha tudo acertado, tava né? tudo certo. E aí, quando eu tinha lá 18 anos, quando eu me converti, eu estava com matrícula na faculdade, com bolsa de estudo 100%, com casa alugada, com inscrição feita, eu ia fazer medicina nos Estados Unidos. Tava tudo certo, tudo feito. Uau. E aí eu comecei a perder o sono, pastor. Meu Deus. Não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aí eu comecei. Aí teve um dia que eu falei assim: e se eu não for mais? Aí veio uma paz. Eu não entendia, porque eu não sabia como funcionava. Fui conversar com o meu pastor na época. Eu falei: tá acontecendo tudo isso. Ele falou: Cleito, a Bíblia fala que a paz é árbitro, o árbitro decide. Então, aí eu falei: não vou mais. Mandei um e-mail pro técnico na época, ele ficou super frustrado. Imagina. Uau. E aí foi um não de Deus. Mas assim, mas eu cria. Por que eu tô falando isso? Porque eu cria que essa semente de querer, de estar nos Estados Unidos, tinha sido plantada por Deus, mas não era a hora. Porque eu tinha acabado de me converter, a minha mentalidade ainda era muito mundana. Deus estava trabalhando na minha vida. E não foi pela natação que eu fui, foi depois para fazer um seminário. Uau. Mas eu fui, a gente ficou lá 16 anos. Glória a Deus. Então essa mensagem, pastor, é muito importante. Se você tem, você precisa entender que a palavra de Deus, ela tem tempo, ela tem geografia. Então a gente precisa entender, né, que as profecias, as promessas, muitas vezes elas não são imediatas. Existe um tempo de preparação, um tempo de A cultivo maioria da das terra. vezes. A maioria, né? Maioria. Meu É a Deus. semente lançada, ela precisa criar raízes, né? Precisa adubar a terra, regar, o cuidado com aquilo para a gente viver o fruto. Então, depois de tanto tempo, eu entendi. Então, assim, o não de Deus, talvez para aquele momento, é porque ele está te preparando para algo muito maior e melhor. Olha o que a gente viveu, olha o que a gente está vivendo hoje, porque eu isso. soube esperar o momento certo. Claro, no meio do caminho, a gente tá falando aqui, parece só que é uma vida, é um Parece mar que foi de... fácil. Ai, é tudo lindo, né? Parece que foi fácil. Não é que é Assim,
nesse meio do caminho, a gente Muita passou luta. por uma crise no casamento, eu passei por um momento de depressão. Foram Muita tantas coisa. histórias. Muita luta. Mas São assim, 23 anos. gente, 23 anos juntos. Mas assim, para falar que nós precisamos, a palavra é Aleluia. permanecer. Amém. Não, É isso. permanecer, a gente é família. Até Casamento o fim. é até que a morte os Isso. separe. A gente isso. acredita nisso. Uau. E a gente vive essa realidade. E é por isso que vale a pena. Se você está passando por uma crise no casamento, acredite, vai ficar melhor. Amém. Vale a pena Amém. insistir, vencer, procure ajuda, não fique sozinho. Não lute essa batalha sozinho, procure ajuda de quem já viveu. Aí você pergunta, mas como é que eu identifico um casal que já venceu uma crise? Se tem alguém casado há mais de 10, 15 anos, esse já venceu. Já Pode venceu. procurar. Já Certamente permaneceu. alguma coisa. Certeza. Já permaneceu por algumas estações, né? Passou por algumas verdade. crises, alguns momentos verdade. difíceis. Interessante você me falar isso, porque todo mundo que eu percebo que tem chamado, que tem ministério, a gente vê o ministério de vocês lindíssimo, maravilhoso, mas todo mundo que tem ministério, já parou para pensar nisso? Teve uma grande renúncia no início? No início da caminhada, tem uma grande decisão que você tem que tomar de uma verdade. renúncia. Isso aqui é importante falar para você também que talvez esteja passando por um momento assim. Talvez você esteja num momento decisivo na sua vida e acredite, todos nós chega um momento que a gente tem que decidir. Muito bom, pastor. Leva Isaac para o Moriá Muito ou cultiva, né? Entrega ou não. Acho que todo mundo que tem chamado passa por essa fase, né? É verdade. de Todos que eu alguma conheço que tem forma. história, chega um momento chave na vida da pessoa, decisivo, que ela diz, ou vou para lá, ou E durante fico, ou vou, também, né? E não durante vou. o chamado também. E é né? nessas horas que você vê onde está o seu coração, né? Porque, igual quando a gente recebeu a nossa palavra agora, vai para o Brasil. Imediatamente nós dissemos sim. E aí Deus fala assim, onde está o coração? Tá na casa? Tá no bens, conforto, nos bens, na sua segurança? Tá em você morar nos Estados Unidos? Onde está o seu coração? Ou está em mim? E quando a gente diz sim para Deus imediatamente, sem perguntar, mas onde eu vou morar? Eu não fiz pergunta nenhuma. Onde minhas filhas são? A gente só disse sim. E, gente, a gente tem vivido dias incríveis, assim. Deus nos deu uma escola. Eu encontrei uma escola escondida americana, ela é uma escola americana em São Paulo, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Deus nos deu a escola. Meu Deus. Deus nos deu um apartamento confortável perto da igreja. Deus tem nos dado tantas coisas pelo nosso sim, mas Ele quer ver onde está o seu coração. Amém, é verdade. E muitas vezes a gente não entrega, porque o nosso coração não está no Senhor. Uhum. O nosso coração está naquilo que Deus nos deu. E a gente se apega ao país, a gente se apega ao lugar. Imagina, tem gente que fala assim, nossa, Brasil de jeito nenhum, que um dia eu vou voltar. E a gente tem visto, né, casais, até mesmo com a nossa experiência, casais onde Deus, que nunca imaginaram que iriam voltar para o Brasil, não tinham a menor vontade, e estão voltando. Porque o nós Senhor precisamos tem ser feito. movidos por aquilo que Deus tem. A nossa história, acho que a gente vê que está mexendo muito com muitas pessoas, porque eu vou te falar, pastor, você falou uma coisa que está me fazendo pensar aqui, mas para mim foi, dessa vez, mudar, a decisão foi simples e foi fácil. Não foi difícil. E só para resumir, a gente ficou 16 anos nos Estados Unidos, minhas filhas são completamente americanas. As duas nasceram. Para ler e escrever em português, elas são analfabetas. Elas não conseguem ler nem escrever em português. Elas falam, entendem, mas ler e escrever zero. Elas vão ter que aprender com 9 e 11 anos. Uau. Então tem todas essas circunstâncias, porque a gente, né, pela família, a gente pondera muitas coisas. Mas só para vocês terem ideia, depois de 16 anos nos Estados Unidos, desde que Deus falou para mim, falou que era o Brasil, e eu pegar o avião e vir, deu 18 dias. 18 Nossa, dias. gente, que isso. E o dia que eu vim, né, eu estava almoçando com o pastor André, uma terça-feira, era 2 da tarde, e ele virou para mim e falou, Cleiton, aconteceram essas coisas e tal, você precisa ir hoje. Eu entrei no site, comprei uma passagem, era 2 da tarde, comprei um voo para 8 da noite, aí eu falei, pastor, só vou em casa fazer 3 malas, que eu já começo a mudança. Aí ele falou, não, vamos na igreja gravar uns vídeos? Aí eu fui pra igreja gravar vídeo. Aí cheguei em casa 4 horas da tarde, fiz 3 malas, 4h45 eu estava no carro indo pegar as meninas na escola pra avisar que eu estava indo no Brasil, porque até eu não tinha falado que ia, mas não quando. Aí eu peguei ela e falei, filho, o papai tá indo hoje. Loucura. E foi assim. Mas aí Loucura abençoada, né? Loucura a gente boa. recebeu uma palavra de um pastor amigo nosso de Brasília que falou, Cleiton,
o inferno não teve tempo de se preparar. Boa! Porque foi muito rápido. Excelente! E aí os céus estavam abertos. Uau. E aí o apartamento também, que foram Uau. um casal de amigos que conseguiram, assim, né, o aluguel. Eles mandaram, meu primo tem um apartamento, mas São Paulo, né, é enorme. Eu vou te mandar o endereço, vê se faz sentido pela geografia. A gente abriu 8 minutos da igreja. Imagina, 8 minutos. gente. Aí eu falei, Em São Paulo, é isso Deus. é... Assim, Meu Deus. Não, São tantas Paulo. outras coisas, a Para, escola, para. tudo foi assim. Tudo, Deus abriu tudo. as comportas do céu. Por quê? Por causa de um sim. Quando o é poder Deus. do nosso sim. Quando é Deus, É isso vai aí. acontecer. É Você não isso. vai ficar correndo atrás. É Você deu isso. seu sim, ele vai preparar as Ele demais vai. coisas. Eu fiquei fazendo Ele uma vai. correlação aqui, quando você falou do meu sim imediato Aham. e do tempo de Deus cumprir uma promessa. Eu fiquei aqui com a minha mente, ouvindo Aham. vocês, e eu fiz uma correlação muito interessante. Deus, e eu amei essa colocação que você falou, sobre nosso coração não está naquilo que Deus nos dá, Aham. mas ele testa o nosso coração para saber se está nele. Então, a primeira coisa que me veio foi uma passagem que eu amo muito, de Ana. Ela só ganhou o filho quando ela entregou o que ela nem tinha. É isso. O que Deus iria dar para ela já teve que entregar antes mesmo de receber. Sim. E, de fato, ele vai testar o nosso coração, porque, do contrário, a idolatria já está instaurada. Se algo ocupa o lugar de Deus no seu coração Exatamente. antes mesmo de ele te dar, e você começar a se mover por uma coisa que ele disse que ia fazer, mas não depender dele, a idolatria já está instaurada ali. Então, primeiro essa relação do imediatismo também. O nosso sim, ele espera que seja imediato. E eu amei que o inferno não tem tempo. Muito boa essa Ele frase. vai Inferno de mais rápido surpresa. se obedecer, menos guerra, entendeu? Ele não faz isso. Não, mas não, o que Muito tá boa essa frase. acontecendo? Amei. Muito Foi a bom. história de Davi, gente. Ele foi totalmente. ungido rei. Ele teve as chances e mais chances, anos, de matar Saul. Mas em nenhum momento ele falou, tá vendo? A minha oportunidade. Deus falou que eu ia ser rei e vou matar. E tudo sobre isso, né, gente? Agora deixa eu pegar um link prático aqui, porque eu atendo pessoas, vocês também, muita gente que faz, às vezes, a prova errada com Deus. Porque ela quer pegar uma confirmação de Deus. Eu vou falar para você que está esperando uma resposta do Senhor, você está orando, está pedindo confirmação para uma decisão, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança de empresa, ou talvez até de cidade, geografia, que são as mudanças mais difíceis que a gente tem que tomar. Mas tem muita gente que diz assim, ó, vou fazer uma prova com Deus então. Se tudo acontecer bonitinho, quer dizer que é para eu ir. Quer dizer, no teu caso, se eu encontrar a escola, se eu encontrar um apartamento perto da igreja, também tem se isso. acontecer isso, eu vou entender que Deus está querendo que eu vá. E olha a história, a experiência de vocês é o contrário. Primeiro você diz total. sim, cara, você diz na hora. Sem O saber que? O nada. senhor tá me chamando? Tô indo. Tô fazendo a mala. Senhor, me dá alguns minutinhos só para fazer a mala aqui, tô indo. Para onde? Não sei. Eu vou para onde o senhor mandar. bem Abraão, assim. purinho. E as pessoas hoje, elas estão se movendo por conveniência. Sabe o que é isso? Você quer tudo pronto para você sair no seu conforto, isso não é fé. Muito bom. E isso é comodidade, isso é conveniência, você tá indo porque ficou fácil para você. Então, assim, a gente tá se esquecendo de que quando Deus chamou Abraão, ele não sabia para onde ir. Só sai Vai pro da lugar sua que eu vou parte te dela. mostrar. Vai, eu vou te mostrar. Só vai. É isso. Muito bom, pastor. É isso. É isso. Exatamente. A gente foi engraçado essa questão que você estava falando, a gente vai lembrando, né, do processo. E aí quando a gente estava, você vê essa questão do apartamento, que foi que eu citei, então não vou falar dela. E eu estava em Salvador e esse casal estava lá. Então imagina, eu dos Estados Unidos, casal de São Paulo, a gente em Salvador. E foi quando anunciou, eu falei, não, eu vou pro Brasil. Aí ele falou, onde vocês vão morar? Eu olhei para ele e falei, nem pensei nisso. Eu não tinha pensado. Pra mim, eu tava tão Tamanha curtindo confiança. o sim que a gente tinha dado. Aí quando você fala, meu Deus, é isso, é nossa próxima estação. Porque Deus tava falando que a gente ia viver uma próxima estação. E a nossa oração é, Senhor, revela, a gente quer ir logo. Né? E quando Deus falou, a gente celebrou tanto, a gente ficou tão feliz com essa próxima, com todos os desafios que ainda existem, né, estão por vir. A gente tava feliz porque a gente tinha uma direção. Uau. Então tudo que a gente precisa é de uma direção. Sai do teu lugar, Abraão, sai. Isso. Cara, quando você tem uma palavra de Deus, a gente tem tudo. Tudo. Então a gente tinha essa palavra e pra mim bastou. Vamos obedecer. E aí Deus viu a questão da casa, do carro, Deus cuida da de escola. tudo, gente. Deus cuida de tudo. Então, tudo. a prova que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. A nossa dificuldade de dizer sim pro Senhor. Né? Então tem gente aí que tá
vivendo uma vida, por exemplo, amasiado no casamento e tá buscando prova de Deus para ver se tem casa. Não, casa que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque é mandamento. A nossa obediência não é uma opção, é um mandamento. Eu só vou ter filho se eu receber o aumento do Senhor, eu tô Olha orando. isso. Não tem gente que fala isso? Não tem? Tem. Não, eu não tive filho ainda porque a gente ainda não tem renda suficiente, não tá no nosso plano ainda financeiro. Quando Deus mandar a renda, daí é um sinal para eu ter filho. E a Dai falou uma coisa muito interessante, né, sobre a questão da idolatria, que eu vejo que é uma das grandes causas da destruição de muitos casamentos, né? Por exemplo, de casais que se mudam, né, que vão para outro lugar pelo sonho, pela profissão e fazem do dinheiro, né, no caso Mamon, seu Deus. Então, nos Estados Unidos, o que a gente mais viu foram casais que se separaram porque fizeram de Mamon o seu Deus. E como é que você sabe disso? A gente sempre falou, né, igual o Cleito falou, esse negócio de eu sou igreja, não precisa de igreja, não. Todo casal que nós conhecemos, que foi para os Estados Unidos e que não priorizou a igreja, eles se perderam. Crise, se separaram, voltaram, quebrado. Porque é o que o Cleito falou, final de semana ou à noite é que o povo paga melhor. Então as pessoas, não, eu tô aqui pra... Não, é um ano só, um ano, sem igreja, não vou investir na igreja durante um ano, só focado no dinheiro, e depois de um ano, nossa, um ano é tudo que o inimigo precisa para destruir a sua casa, né? Um ano longe da igreja, um ano... Então, se a gente pode falar alguma coisa, né? Você que está transicionando, seja para onde for, seja de estado, cidade, país, você precisa encontrar um lugar para você congregar e você precisa priorizar o reino de Deus. Nós nunca abrimos mão, né, de estar ali na igreja, congregando, ainda que com oportunidades. Nossa, se a gente trabalhar domingo, vamos ganhar mais. Mas na casa do Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. O dinheiro não é meu Deus. Quando o dinheiro determina o seu horário, o horário que você vai dedicar para Deus, acabou. Quer dizer, domingo, o meu domingo é do Senhor. É o domingo que eu vou para a casa do Senhor, que eu vou me dedicar. E a gente vê muitos. Assim, casais que chegaram na América assim, né? Rindo. Dá 3 meses já estão cansados. Meu Deus. 6 meses já estão em crise e um ano já querendo se separar. Porque fizeram do dinheiro, da profissão, do trabalho, o seu Deus. Então, essa questão da idolatria no Muito casamento trabalho é ainda muito lá importante. que também pega horários diferentes, né? E aí quase o casal também não tem tempo junto. Você falou do Não, tempo de loucura, igreja, mas o casal também às vezes não loucura, tem tempo loucura. junto, né? Thiago, mas eu queria usar essa palavra da Marcela para o Brasil também. Que não Aqui é a também. maioria. Eu acho que é menos do que lá, bem menos do que lá. Mas eu vejo também, às vezes por muito menos do que ganha mais. Sim, Pessoas que sim, se acomodam. sim. Não falo de uma realidade aqui local apenas. Eu vejo algo assim... No Brasil, no geral, às vezes eu vejo essa realidade de pessoas que se acomodam. Ai, não tô com vontade de ir pra igreja. Ou, ai, eu tô estudando, tô cansado, eu tenho que trabalhar de dia, estudar de noite. Ai, eu só tenho domingo para ficar em casa. Não tem? Aham. Então, é Só bem tem domingo pra menos. descansar, né? Exato, a intensidade é menor. Mas existe essa realidade aqui, porque é do ser humano também. Sim. Então, independente de onde, que local... É aquilo que a Marcela falou, priorize Deus na sua vida. Ele não merece não ser priorizado, nem que seja por um ano. Ah, é só um ano. Gente, não é só um ano. Um dia já é muito você não priorizar a Deus. Vamos contar Um dessa dia forma. na casa do Senhor vale mais do que 1000 fora dela, né? Imagina. É isso. Então, não tentem ficar colocando na balança assim, é só um domingo. Mas é esse de um domingo em um domingo que a gente vai esfriando na fé. Ou se envolver com a igreja, ou um grupo de crescimento, qualquer coisa nesse sentido, né? É que é legal você estar falando assim, né, o Espírito Santo está falando aqui comigo, porque muita gente se decepcionou com a igreja, né? E a gente está colocando, parece que a igreja como instituição, como a solução que vai evitar todos os problemas da nossa vida. E não é isso que a gente está falando, a gente está falando igreja como corpo de Cristo, para você que está ouvindo a gente aqui, porque talvez... As pessoas ouvem e criam uma barreira, porque já sofreram alguma coisa dentro da igreja. Muito bom. Mas, assim, é importante dizer que a gente não pode rotular a igreja com a nossa experiência ruim. Porque se for para contar a experiência ruim com a igreja, vamos começar a falar aí. Todo mundo já teve, A lista é né? grande. Com certeza. Decepção com liderança. Gente, se eu for contar a minha história aqui, prepara o lenço. Né? O vendedor de lenço vai ficar rico. Então, assim... É isso, só que não dá para desistir de Deus. Deus não tem nada a ver, porque eu sempre falo, eu tenho uma certeza, né? Que um dia eu, como pastor, vou decepcionar e frustrar alguém. Ah, com certeza. Mas aí eu falo para a pessoa, mas você tem que saber também de uma coisa, que você que está aí, com certeza vai decepcionar e frustrar também pessoas do seu lado. Porque a igreja é isso, um lugar de pessoas imperfeitas. Então, assim, você que já se frustrou, você tem que dar uma segunda chance para você.
Porque Deus não mudou, Deus continua te amando, Deus continua querendo você conectado com o corpo. Então procure, se você continuou lendo a Bíblia, buscando a Deus, busque a igreja mais próxima da sua Bíblia, vá para esse lugar de acolhimento. A gente estava conversando ontem, tendo esse tempo de mesa maravilhoso, falando da igreja, é esse lugar, busca uma igreja que tenha reuniões em casa, os cultos na casa, os GCs, as células, você chama do jeito que você quiser, mas um lugar onde o líder serve, né? O pastor é aquele que mais serve, o líder está ali para te servir, lugar de acolhimento. Hoje existe essa nova onda, as pessoas, graças a Deus, estão voltando para esse lugar do tradicional, da importância do contato. A tecnologia afastou tanto as pessoas e hoje temos uma geração depressiva e ansiosa pela falta do convívio. Isso. Então hoje as pessoas estão querendo voltar a viver em comunidade. Então a igreja, ela continua sendo a resposta mais do que nunca. Então vá para a igreja. Esse podcast é maravilhoso, mas ele tem que te conectar com uma igreja local, ele tem que te trazer para o corpo. E essa é a intenção, porque a família tem que estar junto, a família tem que andar junto. Né? Então não crie barreiras. Você já sofreu decepções com igreja, com liderança? Bem-vindo ao time, todos nós já sofremos. Quem nunca? É o que você falou no início, é sobre permanecer, né? Exatamente. É sobre permanecer com a sua família, é sobre permanecer em Cristo, o Evangelho, é sobre permanecer apesar das frustrações. É isso. Amém. Onde tem ser humano vai ter frustração normal. A verdade é que Deus nunca nos frustrou e nunca vai nos frustrar. E a gente quer terminar com essa mensagem, né? Amém. Você que talvez está vivendo um tempo de crise na sua casa, na sua família, talvez até com as suas emoções no seu coração, lembre-se disso. Deus nunca te frustrou e Deus nunca vai te frustrar. Deus nunca falhou. Deus nunca vai falhar com você. O que acontece é que às vezes a gente não entende os planos dele. É isso. O que acontece é que às vezes a gente não entende as formas que Deus age, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam sempre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acredite, você tem um propósito, a sua família tem um propósito. Amém. Você fique firme nessa palavra e aprenda com todas essas experiências que nós trouxemos aqui, maravilhosas. Amém. Aprenda a ter fé e aprenda a escolher e priorizar o reino de Deus, sempre em primeiro lugar. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém! Cleito e Marcela, muito obrigada muito, pelo sim gente. De vocês para estar com a gente. Foi demais! Nesse podcast. Maravilhoso! Né, no meio do passeio de vocês correria. Aqui em Joinville, do tempo de vocês aqui, que está sempre com muitos compromissos. Eu agradeço de coração esse tempo de mesa com vocês. Vocês são muito especiais. A gente ama vocês, ama as meninas. Foi uma honra, são maravilhosas. Né, amor? Foi uma honra. Eu que fui muito edificada. A presença de Deus estava aqui com a gente, na conversa, nas citações. Fui muito edificada e eu agradeço demais esse tempo com vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades também. Amém, gente. De tantas histórias, obrigado por vocês poderem compartilhar aquilo que foi precioso para vocês, a vida na história de vocês. Que venham mais episódios, que a gente possa estar mais juntos e compartilhar. Porque a gente não chegou nem na metade, né? Nossa, a gente parou em algo e foi um pouquinho mais, mas tem muita história ainda. A gente deixou fluir, a gente tem certeza que vai conectar com quem está assistindo, com quem ficou até o final. O que tem que fazer aqui, meu amor? Quem está até o final aqui. Você ainda não é inscrito nesse canal, mas você não pode perder todo o conteúdo que a gente faz com muito carinho para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Cada semana é um conteúdo diferente. Tem muito conteúdo de psicologia aqui dentro também, junto com a palavra de Deus e muitos convidados especiais. Eu tenho certeza que edificou a sua vida e que também vai edificar pelo menos um casal de amigos que você conhece, que pode estar se envolvendo aí com mudanças, transições na vida deles. Então, já encaminha também esse episódio. E escreve aqui pra gente nos comentários, o que mais falou no seu coração, o que Deus soprou no seu coração, e edifique a gente também com o seu testemunho, o seu depoimento. É isso, Thiago? É isso, foi muito bom, gente. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter vocês muito aqui. Bom. Por favor, as considerações finais agora. Eu quero falar com você, mulher, né, que toda a experiência de mudança que nós tivemos, eu lembro que o Espírito Santo me falou algo. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, agora o Senhor vai falar com ele. E muitas vezes nós, como mulheres, sabe, Dai, Deus nos fala algo e a gente já quer convencer os nossos maridos. Não é isso. Mas que você seja uma mulher sábia. Se Deus mostrou para você algo, se Deus deu uma direção, creia que ele vai falar com seu esposo como sacerdote da sua casa. Amém. Ore, Verdade. porque foi assim que aconteceu comigo. Eu orei. No dia seguinte, Deus confirmou aquilo que ele tinha dito ao meu coração. Deus confirmou no coração dele. E isso é ser família. Né, é entender que vamos estar todos conectados, seguindo na mesma direção. Não, mulher, você não precisa direcionar seu marido
que Deus vai falar com ele. Apenas ore, seja sábia, que o Espírito Santo vai revelar ao coração dele aquilo que ele está revelando a você. Muito Amém. bom. Amém. Glória a Amém. Deus. Uma palavra sobre transição. Para vocês que estão assistindo, é isso. Deus, ele chama, a Bíblia fala que deixará o homem, pai e mãe, ele se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne. Então eu vejo que quando Deus chama para a família transicionar, ele não chama o marido, ele não chama a mulher, ele não chama os filhos, ele chama a família. Então é muito importante ter esse senso de que Deus nos chamou para viver uma próxima estação. Deus nunca vai isolar o marido, Deus nunca vai isolar a mulher ou os filhos. Então nós temos a certeza que Deus chamou a nossa família para nos mover daqui para os Estados Unidos, do Texas para o sul da Flórida, do sul da Flórida para Orlando e agora de volta para o Brasil. Sempre foi um chamado para a nossa casa. Sim. E é por isso que em todos os lugares que a gente foi, a gente permaneceu e fez tudo junto. Então é isso, marido e mulher, a melhor coisa é vocês serem sócios, é vocês pastorearem juntos, liderarem juntos, façam tudo juntos. Sim. É um prazer você estar o dia inteiro com o seu cônjuge, é uma alegria, então faça tudo junto, esse é o meu conselho. Isso É aí. Glória a isso. Jesus. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez, uma honra. E nós estamos aqui Verdade. finalizando este episódio maravilhoso do nosso podcast. A gente é Família! Tchau, pessoal. Até a próxima. Gente.